Então, vamos lá. Então, a ideia já está aparecendo aí, né? É a gente falar de redes neurais recorrentes e um tipo especial de rede neural recorrente que chama LSTM, que é Long Short Term Memory, né? E que elas se tornaram um sucesso, né? E, na verdade, talvez eu não tenha mostrado na ordem errada ali, né? No título, mas elas fazem muito sucesso na questão de processamento de sequência. Eu achei um livrinho bem legal. Eu vou botar lá no Moodle, que eu achei ontem bem tarde. Na verdade, eu já achei cedo, mas eu vi tarde que ele dá uma explicada simples, umas definições de que é processamento de sequência, que todo mundo usa esse termo assim, de maneira sem explicar, né? E das formas que tem processamento de sequência. Então, talvez a gente fale mais um pouquinho disso. Mas a ideia importante de saber é a seguinte: assim, nesse livro, ele usa o Keras, não é o que eu uso o PyTorch, né? Mas ele usa o Keras, então ele dá várias receitas assim boas de como você trabalhar, como fazer a limpeza de dados, todos os processos. Então, aquele livrinho ali, quem tiver interesse nisso, o livro pode ser bem útil, porque ele é bem prático. Tá? Então, a gente vai começar pelas redes recorrentes. Tá? A questão das redes recorrentes, elas são uma ideia muito simples. Tá? A ideia vem lá da rede que é chamada rede recorrente simples, ou rede de Hellman, né? Que é uma rede que contém um ciclo dentro dela. Então, se você a qualquer momento pega uma saída de um layer, né? Uma saída de uma camada, exato, essa é a palavra. Pega a saída de uma camada e pega essa saída da camada e volta e realimenta a rede por baixo, vamos dizer assim, né? Numa entrada anterior àquela camada, você tem uma rede recorrente. Né? É uma maneira de falar na aplicação dela, como é muito em sequências, então são sistemas dinâmicos não lineares para mapear sequências e sequências. Elas, vê só, na verdade você pode imaginar que essa recorrência, né, também é uma memória do estado. Né? Então as redes neurais comuns feed-forward puras, né, elas processam um sinal de cada vez, vamos dizer assim, né? Uma entrada de cada vez, e não guardam nenhuma referência à entrada anterior. Então, elas são independentes da ordem, né, que a entrada é processada, coisas assim. Já as redes recorrentes, elas guardam essas referências. Tá? Mas isso também torna elas um pouco mais difícil de entender, né, e de treinar. Tá? Inclusive, eu não vou falar mais nisso, mas é muito importante vocês saberem, né, que elas têm um problema de vanishing, gradient vanishing. Né? Quer dizer, os valores ficam tão pequenos nas multiplicações por números menores que 1, né, que eles desaparecem. Então, você tem que, de vez em quando, tratar isso. Né? E mais difícil de entender, vocês daqui a pouco vão ver por quê. Basicamente, essas arquiteturas se provaram efetivas. Então, muito que vem da rede de redes neurais é mais ou menos por que isso é bom? Porque funciona. Né? Claro que vocês vão ver que tem algumas coisas interessantes nela, mas basicamente é bom porque funciona. E quando não é bom? Quando não funciona. Então, foi testado alguns exemplos e funcionaram, né? E foram testadas em alguns exemplos que tipicamente elas não são tão eficientes. Tá? Então, esse desenho que tem aí, que é a figura 9.2 do livro do Jurafsky, né? Ela mostra que o conceito é muito simples, inclusive é um conceito da década de 90. Né? Então, não tem nada, inclusive provavelmente de antes também, se bem que na década de 90 eu tive um curso de redes neurais e nem falou disso, né? De redes recorrentes. Mas deve ter alguma coisa antes, pelo menos genérico na literatura. Tá? Uma maneira de entender a rede recorrente, né, é
que eles chamam de desenrolar a rede. Tá? Então, uma maneira de explicar é que elas são redes neurais, feed-forward, profundas, com uma camada por passo. Então, se você entende como você está processando uma sequência, cada item da sequência é um passo. Tá? Então, você vai para cada item da sequência, você vai somar uma camada na rede. Isso vai ficar cada vez mais claro nessa sequência aqui de transparências. Então, esse desenrolar da rede, né, é importante. Veja que a gente também está falando de uma questão de representação. Então, se eu representar, ou seja, se eu guardar os meus parâmetros de peso, né? Então, eu tenho um conjunto, ó, na verdade, eu tenho um conjunto de parâmetros de peso aqui, né? Talvez aqui, né? Então, eu só guardo eles uma vez, né? E mais um conjunto de pesos aqui, tá? Se eu desenhar a minha rede recorrente com esses tensores aqui, né, eu vou ocupar um espaço menor de memória do que se eu abrir a rede recorrente. Tá? Então, na verdade, o que a gente está falando aqui é o seguinte, olha, e vou falar de novo daqui a pouco, eu estou adiantando. A gente pode olhar a rede recorrente assim, mas a gente pode abrir ela. Qual é a vantagem de abrir? Bom, daqui a pouquinho a gente vai ver. Tá? Então, o desenho que o Juravsky mostra é uma rede recorrente em função, né, como uma rede feed-forward, onde eu tenho a entrada T da minha sequência, né? Essa entrada T é multiplicada, né? Aqui eu tenho todas as minhas ligaçõezinhas, né? Entre as minhas células do meu vetor de entrada com as células da minha camada escondida. Então, eu tenho uma matriz W, né? Que normalmente a minha camada escondida seria um W vezes xt, né? Mais uma função aqui qualquer, né? Que a sigla não é boa, mas ok. Né? Eu agora vou somar nessa camada aqui a saída da anterior. No caso, ele está somando até a saída daqui, né? Ok? Não está pegando a saída, ele está pegando a saída da camada oculta. Exatamente como é feito aqui. Certo? Então, eu pego a saída da camada oculta e aí somo nessa minha conta aqui. Então, o meu G, né, vai trabalhar sobre um vetor sobre minha saída anterior e um vetor da entrada. O produto aqui, né? E aí, no final, para sair da rede, eu uso outra versão, né, a partir de outra conta aqui. Então, essa rede aqui, né, é como se fosse uma rede, né, de duas camadas. Né? Eu não consigo desenhar aqui, né? Aí eu tenho aqui, aí eu tenho mais um mais aqui, aí eu tenho mais uma função aqui, né? Na verdade, o que eu estou fazendo é isso, né? Então, essa primeira camada é assim, e a segunda camada é assim. Vamos ver aqui. Okay. Né? E aqui o y é uma função que transforma as saídas num vetor de probabilidades. Então, essa é a ideia da rede. Deixa eu voltar aqui, apagar isso aqui e voltar aqui. A gente vê aqui, né, então, né, a minha rede de entrada aqui embaixo. A minha rede de entrada aqui embaixo. Eu calculo os Hs no passo que eu estou e passo esses Hs para entrar, né, como pesos. Aí vai ser um vetor U aqui, né? Um vetor U aqui. Aqui é o vetor W. Aqui é o vetor V. Tá? Então, exatamente esse desenho é o mesmo desenho. Né? Se a gente olhar, o que a gente vai ter é o seguinte: a gente vai precisar, em vez de 4 vetores, de três matrizes de peso, né?
e 3 vetores de viés. Então aqui eu tenho, né, um W de pesos, né, que é o entre H e V. Então aqui é o que chama de W lá no Jurafsky, né? Isso aqui eu tirei de uma tese, tá? O W entre H e H, que é esse aqui, que ele chama de U. Né? O W entre O e H, que é esse aqui, que ele chama de V, no Jurafsky. Tá? E eu preciso também, né, daquele vetor que são as entradas de viés, de bias, né, para cada um dos meus nós. Ok? Então, como é que eu calculo? Né? Como é que eu calculo? Sempre uma fórmula, né? Como é que eu calculo a minha saída Z, né? Lá. Né? Diz que Z é uma previsão de Y. Né? Eu calculo um U de T, que é o vetor de entrada, que é meus pesos versus a entrada, meus pesos versus o resultado anterior, mais o meu vetor de bias. Boto aqui minha função de transferência, né, que é não linear aqui. Aí depois eu uso essa saída, que é o H de T, para calcular o vetor somado de cima, né? E boto aqui a minha outra função de transferência, que é a G. Então eu tenho duas funções aqui não lineares, a E e a G, que são normalmente uma função assim, né? Sendo que no caso aqui da nossa G ali era o softmax. Então é um passo a passo. Então o meu passo a passo, né, se a minha matriz não for aberta, meu passo para frente seria esse aí, tá? Sendo que eu preciso inicializar o meu H0 com algum valor, né? Então, a minha perda, a gente sempre sabe, né? E aí a gente vai falar que a perda é o somatório das perdas em cada passo. Ok? E aí o nosso problema qual é? Bom, como que eu vou derivar isso aqui para calcular o gradiente ao contrário? Tá? Você lembra que a gente fez a derivação, né? Eu passei meio por cima, mas a gente faz a derivação, né, camada a camada e sempre usando a regra da cadeia. Né? Então, se eu quero, por exemplo, calcular o meu L, o meu L em função do O, que é o valor da última camada que eu tenho, eu calculo a derivada de O em relação a ET, e aí eu uso uma regra da cadeia, né, porque tem um Z no meio, e eu sei que isso aqui é G' OT, ok, a derivada de G, vezes pela regra da cadeia, a derivada de L em reação a Z, e a derivada da soma é a soma das derivadas. Né? Então isso aí vai funcionar. Okay? Isso vai resultar, ok, em um algoritmo onde para andar para trás, né, eu vou fazer cada um desses passinhos. Né? Então eu vou fazer um T from T down to one. A ideia que algumas pessoas falam é que você, na prática, você está guardando os estados em cada pedaço, tá? E depois você está voltando na fita. Ok? Então o que a gente tem que pensar é o seguinte: se você não desenrolou, você vai ter que guardar todos os valores em cada passo, ok? Para poder, na volta, trabalhar com os valores em cada passo quando estiver fazendo as derivadas. Né? E aí você vai voltar, né, seis correções a aplicar em cada uma das matrizes. Ok? Então, esse desenho aqui, o desenho 9.6 do Jurafsky, tenta mostrar isso. Quando eu faço a derivada daqui, depois eu vou fazer da próxima jogada, depois eu vou fazer dessa aqui, né? Só para 3 passos. Né? Qual é o tamanho da sequência? Se essas sequências forem frases, né, o tamanho vai ser 5, 8, mas tem frase que chega a ter 72 palavras. Né? Então, esses pesos vão ser muitos. Tá? Então, esse algoritmo,
de fazer isso se chama Backpropagation on Time. Tá? Esse é o nome do algoritmo. Que simplesmente significa, olha, eu guardo todas as coisas ao longo do meu tempo e depois eu volto ao longo do meu tempo, dos meus passos. E como você faz isso muito longo, né, e tem essas bandas de multiplicação, né, então os números vão ficando próximos de zero, então você tem um problema nas redes desse tipo. Né? Você tem que usar algumas técnicas especiais. Tá? Então, uma ideia, né, para tornar as coisas mais fáceis é simplesmente trabalhar com a rede desenrolada. Ou seja, quando você vai fazer entrar aquela sequência, você cria dinamicamente, eu já tenho lá guardado dinamicamente, todos os seus passos que você vai precisar, igual o tamanho da sequência, né, e você vai aplicando um a um. Por que isso é bom? Porque a derivada é mais fácil. Né? Se você usar quando essa rede está desenrolada, né, você pode olhar, lembrar da aula do PyTorch, né, tinha aquele mapa, grafo computacional, e é muito mais fácil fazer a derivada se você tem tudo pronto, não tem um loop no negócio. Né? Talvez aquele algoritmo nem funcione com loops. Tá? Então aí quando você desenrola a rede, você facilita pensar as derivadas automáticas, calcular as derivadas automaticamente por aqueles algoritmos de gráfico computacional. Né? Outra característica é a seguinte, que se aplica aqui, né? Os LSTM, as redes desenroladas, né? Elas ocupariam muito mais memória. Tá? Só que a gente já viu que essa coisa de ocupar memória se tornou algo que essas pilhas de transformers, né, não estão nem ligando. Né? Então, as redes neurais recorrentes seriam uma prática bem menores do que esse 100 milhões e 700 milhões. Outro dia eu vi com um negócio com 700 milhões de parâmetros. Né? Então, está aqui, né, a mágica aqui, né? E a ideia é que a entrada, né, opa, aqui é de outro material, mas que a entrada, né, vai entrando passo a passo, né, da função. Então, essa aí é a nossa solução mais prática hoje em dia. Né? Outra maneira de tratar esse algoritmo, que a ideia é a seguinte: você limita, em vez de você usar o tamanho da sequência, você limita quantos passos você pode dar. Ok? Então, você apresenta a sequência de K1 timestamps, né, e você volta, né, quando você desenrola a network para calcular a volta, você calcula o erro em um número K2 de tempo. Né? E aí você volta a enrolar a rede e calcula os pesos, e vai fazendo isso aí. Então, isso aí é um algoritmo que chama Truncated Backpropagation Through Time. Né? Para você não ter que desenrolar. Qual é o objetivo disso? Se suas sequências forem muito longas, você não vai poder trabalhar, vai demorar muito, né? Você fazer esse loop, ou a sua rede desenrolada vai ser muito grande, então você limita o tamanho dos passos, ok? Tanto para frente quanto para trás. E elas são usadas, por exemplo, na criação de language models. Né? Então, aqui você tem um exemplo de um modelo de linguagem construído com rede neural, onde vai ser gerada uma rede. Né? Então, você entra lá com uma palavra de entrada, né? Um início, né, de frase, né? Que é um símbolo S. Esse vai passar para o embedding, vai rolar na rede ali e vai dar uma palavra inicial. Essa palavra inicial vai ser usada para a segunda palavra, vai dar uma outra palavra lá, que vai ser usada para uma terceira palavra. Então, você vai poder gerar esse modelo.
ok? Então você tem aí um modelo de linguagem que é a capacidade de você gerar coisas desse tipo, né? Gerar sequências, ok? Outra maneira de usar é com sequence labeling, né? Então você vai botar a sequência um a um ali na RNN e você vai dando uma etiqueta, né? Então isso é feito passo a passo, né? Vai entrar o Janet, ele vai dizer, Janet, quando entra aqui no meu início, é um NPP, né? É um nome próprio, né? Agente substantivo próprio, né? Aí vai entrar com o will, ele vai ver, depois de um NPP, se vem o will, então isso aqui é um verbo, e por aí afora, né? A gente pode usar naquela questão lá. Na verdade, é o algoritmo de tagueamento, inclusive, acho que é exatamente esse, né? De etiquetagem é desse tipo. E outra maneira é sequence classification. Então a gente tem 3 problemas aqui, né? A geração da linguagem, um language model, né? Um etiquetador de sequências que vai etiquetar um a um, né? Porque a sequência ela não entra em paralelo, tá? Ela entra cada um de uma vez, ao contrário de lá no BERT, né? E você vai ter a sequence classification. Na sequence classification, você só vai classificar quando chegar o último item da sequência. Então, quando acabar a frase, você pode dizer, essa frase é boa, é a favor ou é contra. Ok? Então, esse aí é um modelo básico de uso. Né? E mais um que você pode modificar, por quê? Para ter uma RNN bidirecional. Porque, apesar da língua ser temporal, né? As propriedades que a gente está olhando, elas não são necessariamente para frente e para trás, ou para trás, né? Pode ser de outro jeito. Então, uma maneira de considerar que pode ser para frente ou para trás, né? Então, você faz essa sua rede aqui embaixo, né? No sentido normal. Depois ou ao mesmo tempo, mas provavelmente depois você vai aplicando a sua rede no sentido inverso, ou seja, você entra com xn, né, até no final x1, e aí você soma esses dois resultados. Né? Quando você soma esses dois resultados, ou concatena esses dois resultados, você passa em uma rede para gerar a saída que você quer. Isso é bom para etiquetação também, para etiquetagem, né? Isso é bom para etiquetagem também. Né? Os post-taggers, né? Ficam mais eficientes com esse algoritmo de ida e volta. Né? Então você vai ensinar essa rede Y3 ali a dar as etiquetas certas para os seus resultados. No caso de classificação de sentença, né, vocês têm que somar, provavelmente não é somar novamente, provavelmente é concatenar, né, os dois resultados, os dois vetores finais, para botar numa rede, aqui no caso de um nível só, para classificar. Né. Essas coisas funcionam praticamente como gerar um embedding da sequência, da sentença. Né. Outra coisa que é possível se fazer com RNN, e aí eu não achei nenhum exemplo, só esse desenho do livro, é o seguinte: além de botar a palavra, botar a palavra em letras. Então a gente tem aí uma concatenação, né, do resultado ou do embedding da palavra Janet, né, e o embedding da palavra classificada numa rede neural bidirecional das letras da palavra, né, que vai entrar junto, né, que é o Character Level Word Embedding, né, e aí vai ser posto numa rede RNN, por exemplo, para dar tag ou não. Qual é a vantagem disso aí? É que você pode, esse segundo tagging aqui, né, ele pode mostrar umas características genéricas. Né, isso aqui, né, pode mostrar umas características genéricas da palavra que vão ser identificadas. Né? Você pode aprender outras, talvez sufixos, pós-fixos, pode aparecer aí codificado aqui de alguma forma. Então, as redes RNN elas foram usadas para vários problemas, né? Para o problema de etiquetagem, com certeza,
para o problema de análise de sentimentos, né? Se é positivo ou negativo a opinião de uma frase, quando ela termina, né? Com certeza, tá? É, mas o que aconteceu é que elas têm, às vezes não funcionam muito bem, né? E às vezes também, por exemplo, elas não funcionam muito bem, as RN normais não funcionam muito bem com fala, né? Com coisas transcritas de fala. Então a gente tem aqui um tipo de RNN. Ok. E aí mais tarde aparece uma rede recursiva que se chama LSTM, né? Long Short Term Memory, e essa rede tem uma construção que tem, na verdade, ela guarda o estado. Né? Então, veja só, aqui, vamos voltar atrás aqui um pouquinho. Né? Acho que aqui. A gente pode imaginar o seguinte, ó. Ah, o meu estado, o meu resultado atual é influenciado pelo meu último resultado. Tá? Ou seja, de certa maneira, ela guarda um estado, mas esse estado é o mesmo que o resultado. Ok? A LSTM vai separar o estado do resultado. Então, o que ela faz é tentar entender o contexto. Tá? Se vocês vão entender, que ela pega o seguinte: ela vê os vetores que estão sendo usados, né, e decide quais características ela precisa manter e quais características ela precisa esquecer. Né? E ela também prevê quais características ela vai usar a cada entrada. Tá? Então, elas removem informação não necessária do contexto, daqui a pouquinho vou ver quando, e adicionam informações que será necessária para tomar uma decisão, talvez mais tarde. Né? Então, o que vai aparecer é uma camadinha, um registro lá, um vetor de contexto. Tá? E para isso, ela usa essa ideia dos gates, né, que é a ideia que eles usam, que são simplesmente pesos lá, são tensores que você vai usar como gates. E tem três tipos de gates: os gates que esquecem informação, os gates que adicionam informação e o gate que vê qual é a informação que tem que ser a saída dessa camada. Tá? Uma maneira genérica de olhar, né, é que uma rede normal ou recorrente, né, era esse primeiro desenho aqui. Né? Então você tem uma célula, né, uma célula é um item de uma camada. Né? Então você tem aqui várias entradas, né, que passam por uma soma ponderada junto com várias saídas do passo anterior dela mesma. Né? Aí vai passar por uma função linear aqui e vão dar várias saídas. Então essa aqui é a ideia do RNN, né? Mas que se eu tirar isso aqui, ela é uma rede neural normal. Né? Quando a gente fala de um bloco LSTM, né, ou seja, tratamento de uma célula do vetor, né, você vai ter uma entrada, uma informação recorrente da saída, ok? Aqui também você tem uma informação recorrente da saída, aqui você tem uma informação recorrente da saída. Né? E o que você vai fazer é o seguinte, ó, você vai manter um estado aqui. Isso aqui é o estado, tá? Esse estado ele é influenciado pela entrada e pelo recorrente, que são sempre os mesmos, tá? Isso aqui é igual a isso aqui, é igual a isso aqui, que é igual a isso aqui, que é igual a isso aqui. Então, o seu estado que você está mantendo, ele é uma manipulação aqui de memória, né, que chega aqui. Isso aqui é o que eu tenho para esquecer, e aí quando eu faço isso aqui, eu gero zeros e uns. Tá? Então, isso aqui vai dizer o que eu tenho que esquecer do meu estado. Isso aqui vai me dizer o que eu tenho que lembrar do meu estado. Ok? Então, o meu novo estado,
ele vem dessa multiplicação aqui, que me diz, olha, pega o meu estado antigo e esquece de algumas coisas, isso aqui vão ser 1 e zeros, e soma outras coisas que vêm daqui e gera meu novo estado. E meu novo estado, eu passo por um tangente hiperbólico aqui, eu somo com uma variação aqui da minha entrada e da minha saída, né? Que é a saída imediata que eu calculo aqui, né? A gente vai ver isso mais detalhado, tá? O funcionamento da LSTM. Então a ideia é que você, a LSTM vai ser uma célula, né, de uma RNN. Tá? Então como é que é uma célula de uma RNN? Uma célula de uma RNN é assim, ó, eu tenho uma operação aqui de soma, né? Aqui é só uma saída, eu passo essa soma ponderada, né? Aqui é o nosso U, né? Aqui é o nosso W, tá? E aqui seria nosso V, né? E, na verdade tem uma função, às vezes tem uma funçãozinha aqui, mas no caso não tem aquela função G aqui, né? Então eu mando um pedaço para frente e outro pedaço é uma saída que eu posso usar para ler, né? E aqui vai ser a mesma coisa. Então, na minha rede neural simples desenrolada, né, eu tenho essas matrizes aqui, ok? Se eu botar, em vez dessa rede neural simples, no meu módulo, eu botar um módulo de LSTM, eu vou ter esse desenho aqui, tá? Que é igual ao outro, né? Que eu tenho, olha, sai aqui uma saída, que é a mesma de lá. Não, essa aqui não é a mesma de lá, não. Vai ver daqui a pouquinho, né? Mas a minha entrada se multiplica com a minha última saída, com o meu, que está entrando aqui, ó. Aqui é o contexto inicial, é o estado atual, né? Então a minha entrada com o meu contexto multiplica. Aqui a minha entrada vai dar zeros e uns e multiplica, então eu filtro um pedaço do meu contexto, né? A minha entrada soma com a minha última saída aqui e eu vejo o que eu vou somar no meu contexto, né? Aí eu pego a minha entrada de novo, né? E vejo com o meu novo contexto o que é assim a minha saída e também mando a saída para olhar aqui. Tá? Então aqui é transferência, concatenação. E o conceito básico que a gente tem que ver é esse aqui. Quer dizer, eu tenho um X. Desculpe, eu tenho um X aqui, que é a iésima entrada, né? Tésima entrada. Ele passa por um produto lá com o vetor, vou chamar de W nesse instante aqui, que vai gerar, que vai depois passar por uma função linear que transforma tudo zeros e uns, né? E aí eu tenho outra informação que vai chegar aqui, né, e vai ser multiplicada por zeros e uns. Então isso aqui é o que a gente chama de porta, né? Por quê? Porque essa porta controla ou o que eu vou apagar ou o que eu vou somar, tá? Esse desenho aí é uma porta, ok? Então, qual é que eu tenho? O que eu tenho que entender? O contexto ele é recorrente, ou seja, eu vou manter dentro da minha célula um vetor lá C, né? E que ele vai sair e vai entrar nela mesmo, né? Mas na verdade a gente vai estar desenrolado, então, na próxima célula. Mas pode ser nela mesmo também se você não desenrolar, né? Então, esse aqui é o caminho dos 6. Tá? O caminho dos forget. Como é que é? Retorna um valor de 1 ou 0, onde 1 mantém e 0 esqueça, né? Ou seja, ele vai ser multiplicado. Então, eu olho a minha última saída. Eu olho a minha última saída. Está aqui minha última saída. Concateno com a minha entrada atual. Multiplico pelo meu vetor de pesos. Somo o meu bias, tá? Que nem aparece aqui, o meu bias está aqui, né? E aí, esse resultado aqui, eu passo para uma função sigma, né? Que vai transformar em 0 e 1. Né? E os zeros, o que vai fazer? Quando multiplicados aqui, né? Vai esquecer
vai apagar do contexto as coisas, e os uns vão manter acesos. Então, essa matriz aqui, esse gate aqui, né, na verdade, esse gate completo, o que ele faz? Ele aprende coisas que eu vou apagar do meu contexto. Tá? Próximo passinho. O próximo passinho é o que eu vou somar no meu contexto. Tá? Então, eu tenho um gate também do tipo 0 e 1, né, que é esse aqui, que é o resultado do i. Né? E eu tenho aqui uma função de transferência entre a entrada e a saída. Então, o que esse cara aqui vai fazer, né, é possivelmente ignorar ou deixar entrar entradas da minha rede normal, né, que seria a minha rede pura, se fosse fast forward. Tá? Então, aqui eu tenho um peso para cada um diferente. O próximo passo, então, é calcular um novo estado. Como é que eu faço? Eu só somo, né, os dois estados que eu tenho. O estado que chegou por aqui, multiplicou pelo F, mais o estado que chegou por aqui, e multiplicou pelo I, eu somo e eu tenho um novo estado. Tá? Esse novo estado vai ser importante aqui. Né, porque esse estado recalculado, né, ele vai ser usado para você juntar, né, na saída. Então, eu tenho aqui um sigma, né, que calcula a minha entrada e a minha saída B0, também vai dar zeros e uns, né? Vou multiplicar pelo meu estado. Isso aqui eu estou dizendo aqui o seguinte, esse aqui é uma memória de longo prazo, ou seja, ele vê o que é importante no futuro, esse aqui é o que não é importante no futuro, e esse aqui é o imediatamente. Então tá, então imediatamente eu vou lançar essa saída aqui, né, com a mesma operação, né? E depois o H0 é o OT, que é esse cara aqui, né, que é vezes a tangente disso aqui. A tangente do que entrou, né? Que aqui é a saída da linear. Então, esses três grandes portões são, né? Só voltar aqui, devia estar aqui, né? O forget, porque ele apaga, é um vetor de bits que apaga o vetor, coisas no vetor de contexto que está recarregando. O addGate, que é um vetor de bits que apaga vetores da junção da entrada com o último estado, né? E o output gates, que é o que fala, a minha saída vai ser essa aqui. Porque isso aqui é importante para a minha saída. E essas coisas vão aprendendo ao longo do tempo. Esse é o mais simples que eu consegui chegar para explicar. Tem algumas variantes, né? Por exemplo, tem uma variante onde você pode observar, né, algumas coisas. Né? Então, na verdade, o F, o T e o OI, né? essas funçõezinhas aqui, que antes da multiplicação, né? Todas elas sabem o contexto anterior ou o contexto atual. Então, elas têm informação sobre o contexto. Isso aqui é uma melhoria. Né? Você pode acoplar o forget com o add. Né? Então, vai ser o seguinte. Se passar aqui, então não vem daqui. Se não passar aqui, então vem daqui. Vou botar uma barrinha aqui, porque as duas juntas, elas se somam. Aqui, se for 1, vai dar menos 1 para cá, então não vai deixar isso aqui sair, né? E se aqui for 0, vai dar. Aqui vai ser 0, então essa aqui vai poder passar. Tá? Então a ideia é que o novo contexto, porque anteriormente o contexto podia ser um vetor assim, né? Que tem um aqui e um aqui. Agora não, se tiver um aqui, vai ser 0 aqui. Então você vai, na verdade, ter uma escolha. Né?
E outra rede que fez sucesso, né, que faz a união de algumas coisas. Nessa rede, na verdade, na prática, parece que ela faz um reset, né? Ela permite fazer um reset e usa só um estado de saída. Né? Ela junta o contexto na saída, de certa maneira. Então tem outro comportamento. Essa rede que se chama GRU. Ok? E o uso disso? Bom, o uso disso, né, por exemplo, né, naquele exemplo lá da nossa BRNN para Character Level Encoding, Word Embedding, né, poderia ser usado essas LSTMs, né, inclusive bidirecionais. Né? Então a gente tem aí um desenho. Tá? Então, por que isso? Bom, porque a gente vai usar essa caixinha LSTM, né, no nossa próxima questão. Tá? Isso aí foi basicamente material do capítulo 18 do Jurafsky, né? Esse livro do Graph, acho que é o livrinho pequeno, que é bem interessante, bem prático. Não, esse é um artigo, desculpa, o livrinho pequeno não tem aí, esse é um artigo que explica se fosse uma revisão dos LSTM, né, de várias coisas que acontecem dentro dela. E o Gentle Introduction to Backpropagation on Time é de onde eu tirei alguns desenhos. Ok? Então a gente vai parar essa gravação aí. Perguntas? Bom, vou parar a gravação e vocês podem